Fala galera da eletrônica, hoje a gente vai conversar sobre amplificadores e em especial vai ser sobre amplificadores híbridos. Então galera, vocês vão ver o que eu acabei encontrando dentro de um desses caras aqui. Eles estão todos abertos, eu já adiantei nosso trabalho, então a gente vai estar identificando um deles que está falso aqui, que eu acabei encontrando, e a gente vai estar discutindo um pouco sobre o mundo dos amplificadores. Então galera, para o pessoal que está entrando na eletrônica agora, esses caras aqui, eles são basicamente um amplificador pronto. Ele vai exigir apenas alguns componentes externos que não estaria podendo ser colocado dentro dele, mas ele é basicamente um amplificador pronto e realmente tem uma boa qualidade, muito boa qualidade. Eles são bem construídos e tudo mais. Eu, dentro desses aqui, eu acabei encontrando um que eu acredito que seja falso. Eu tô com alguns exemplos aqui deles, bem conhecido. E aqui tem um amplificador completo com um STK 441, muito conhecido, não é muito forte, mas a gente tem alguns exemplos desses caras aqui com potência de 180 mais 180 RMS, assim o datasheet dele vem especificando. Então, o que seria um amplificador? Um amplificador seria o componente, o aparelho responsável por pegar um sinal da entrada e deixar ele mais forte do que em relação à sua entrada. A sua entrada vai ser amplificada através de uma tensão. Ele vai fazer uma junção das duas coisas aqui, vai dar um sinal bem mais forte. Então galera, o amplificador basicamente é isso. Ele é representado por esse símbolo, o símbolo mais comum que a gente tem dos amplificadores. Só que no caso, esse símbolo é representativo de uma coisa maior. Então ele é um símbolo só, mas só que ele representa uma coisa maior. Vou dar um exemplo aqui. No caso aqui, a gente tem, deixa eu tirar aqui desse plástico aqui para facilitar. Tem um amplificador, que esse projetinho tem muito aí pesquisar aí na internet e acha muito esse projetinho. Eu já fiz ele funciona bem esse projetinho. Ele tem símbolos aqui para o pessoal novato. Ele tem símbolos e cada símbolo desse representa uma peça. Tá aí o motivo importante de você estar estudando a simbologia, para você entender pelo seu símbolo que peça é e o tamanho que ela é fisicamente. Porque foi citado já um vídeo anterior que a peça pode ser enorme, mas o símbolo dela vai ser pequeno. Então, ela, pelo seu símbolo e o seu valor que está expressado no símbolo, você vai ter a noção do tamanho físico daquela peça. No caso desse amplificador aqui dentro dele, ele tem um conjunto de componentes. Ele é denominado um circuito integrado híbrido, que ele junta um circuito integrado linear e um circuito integrado de potência, uma parte de potência. Ele tem uma parte analógica de potência. Então ele tem a junção de dois circuitos. Tem ainda um outro que é os circuitos digitais, que nesse caso não tem essa parte digital. Ele é um circuito puramente analógico. Tem uma parte responsável pela parte de potência e outra parte que faz o controle. Eu tenho o datasheet desse cara aqui, pra gente ter uma noção como ele é por dentro. Aqui tá uma revista especificando, deixa eu pegar aqui o número dele, STK, deixa eu ver se dá o foco aqui, 441, ver se a imagem para aqui para vocês. Veja a quantidade de componentes aqui. Então esses componentes, fisicamente eles são grandes. Agora no caso da STK, eles já são construídos especificamente em um formato miniatura para caber todos aqui dentro. A gente vai estar dando uma olhada. Vamos pegar um aqui aberta para a gente estar dando uma olhada. Veja que coisa bem construída. Então aqui a gente tem os transistores de potência, os dálitos de potência. No caso dessa daqui, acredito que
queimada aqui, a gente já dá para notar. Veja, olha, ocorreu um curto aqui e derreteu essa perninha de prata. Perninha, tá vendo aqui? Esse aqui tem 3 perninhas, olha. Esse aqui tem 3 perninhas, tá vendo aí? Olha. E essa parte aqui é energizada dele também. Então aqui é uma pastilha de silício. E todos esses outros pequenininhos aqui são componentes. Aí, resistores aqui, ó, esses pretinhos, capacitores, transistores, diodos. Então, como é que eu sei isso? Porque a gente estuda a simbologia dos componentes para a gente estar podendo identificar isso na placa. Então, esse componente aqui, esse componente híbrido, ele é um cara que ele é formado por muitos componentes em miniatura. Por mais que ele seja em miniatura, a gente consegue visualizar. Mas existem muitos outros casos que são totalmente fechados. A gente não tem como estar analisando aqui internamente. Ele é construído e ele é totalmente encapsulado de uma forma que você não tem acesso. E ele é bem menor, as coisas aqui dentro. Aqui a gente está se tratando, nesse caso, de um amplificador de áudio. Eu estou com alguns outros exemplos aqui. Lembra que eu falei que tem um aqui que é uma surpresa? Nesse caso aqui, a gente tem outro aqui, ó, muito bem construído por dentro, tá vendo? Muito bem construído. A gente vai estar identificando se esse que tá com essa anomalia internamente, se vai ser falso. Vocês que são veteranos aí, vai dizer aí se é falso ou se não é. A gente tem outro aqui, muito bem construído. Todos obedecem mais ou menos um padrão. Os transistores de potência, a parte pré-amplificadora. Agora interessante salientar aqui uma coisa para vocês iniciantes. A gente tem aqui a parte de potência. E aqui a gente tem, no caso, no símbolo gráfico, a parte responsável, dizendo de onde é a parte de potência. Se a gente identifica aqui qual é o pino da saída. Qual é o pino da saída? Out. Eu tenho 2 saídas. Sai nesses 2 pinos aqui, que é o pino 11 e que é o pino 5. Então o pino 11 e o pino 5. Vamos dizer, se fosse o caso aqui, no caso dessa daqui, vamos imaginar que fosse a 441. Aqui a gente tem a outra parte do símbolo, é o pino 11 e o pino 5. A gente vai ver aqui quem é os transistores de potência. Pino 5 vai indo aqui. Tem 2 transistores aqui. Vocês notam que essa linha aqui, ó, ela sobe e vai aqui para esse meio. E a do 11 vai aqui para esse outro par, que seria uma junção de transistores aqui, ó, um amplificador classe B. E aqui, no caso, teria os seus transistores excitadores de corrente, os de tensão e os que fazem a parte do pré-amplificação. No caso, a gente teria sinal de áudio mais ou menos aqui assim. Seria no pino 13. Vamos ver. Pino 13. Aqui vai indo o sinal de áudio, vai indo. Se a gente seguir a linha, tá indo para essas outras malhas aqui. Se eu não me engano, salvo 14, 15, é uma coisa assim. E aí, quer dizer, a gente tem que estar entendendo a simbologia dos componentes para saber na física o que é o tamanho deles na real. Porque aí a gente vai desenvolver na eletrônica. Eu sinto muito dizer, se você já está numa idade avançada e não tem um certo conhecimento já de eletrônica, sinceramente, você pode levar isso como um hobby, mas para ganhar dinheiro é complicado, porque isso aí é como se você já nascesse, uma predisposição para você estar desenvolvendo essa curiosidade. Não é dom nenhum, não. É uma coisa que você gosta desde pequeno, sabe? Nesse caso aqui desse amplificador, é um amplificador que a gente pode estar montando ele com todos os componentes, vamos dizer assim, a grosso modo, eles são componentes soltos. Então a gente compra todos os componentes, faz a placa e coloca eles aqui. Nessa parte aqui eu tenho a parte de potência, que é todo colocado em radiadores de calor. Tanto que especifica aqui, o cara que projetou, todos os transistores, 2SA1943, 2SC5200 e o BD139 deve ser fixado no dissipador de calor. Então quer dizer, você tem que obedecer tudo que está falando aqui. E você vai construir seu projeto e vai dar certo. Se alguém quiser tirar um print aí,
Esse projeto aí, se você colocar na internet, amplificador de 800 watts RMS, vai aparecer esse projeto, é bem legal. E no meio da gente tá falando aqui sobre amplificadores, eles precisam de quê? Eles precisam de um sinal de entrada para ter sua saída e ter sua alimentação. Essa alimentação vem de duas formas, ou uma fonte comum ou uma fonte simétrica. Então aí o que acontece? A gente vai estar fazendo, teve um inscrito do canal que me pediu para fazer uma modificação numa fonte ATX. Eu vou estar fazendo aí, daqui até final de semana, eu estou trabalhando nas fontes. E eu vou fazer um vídeo antes, ensinando um pouco sobre, um pouco sobre fonte simétrica. Para você estar podendo criar sua fonte bem fácil para esse amplificador, ou aqui, quem sabe, ou qualquer outro. Só que o que acontece? Eu vou fazer o pedido do inscrito, porque também é um assunto bem legal para a gente estar desenvolvendo aí no canal. Há uma alteração da fonte ATX para colocar ela simétrica com a corrente suficiente. Então eu já estudei algumas modificações, já comecei a fazer algumas coisas. Estou fazendo esse outro vídeo aqui porque eu tenho que cumprir o cronograma que tem em mente aqui. Então eu quero estar passando esse conteúdo básico para o pessoal que está iniciando, para ele ter uma ideia desse mundo. Mas o pessoal mais veterano aí, com certeza que estiver acompanhando aí, a gente vai estar interagindo aí com outros projetos bem legais aí. Então, pessoal, o amplificador necessita da tensão. Vamos estar construindo, eu vou fazer outro vídeo depois desse aqui, falando sobre fonte comum e fonte simétrica. A retificação de onda, tudo completinho sobre essa questão da fonte. Você coloca a filtragem certa para o seu amplificador, o que é necessário em alguns casos, tipo de filtros necessários em alguns casos que você pode estar aplicando. Que se você observar aqui esse projeto desse amplificador, que aqui está na nossa bancada, ó, ele vem especificando todos os componentes menos a fonte. Eu vou pegar outro esquema aqui de um amplificador conhecido de alguns, o amplificador da Stanley, aonde ele vem especificando. Deixa eu tirar aqui do plástico para facilitar a visualização. Vem salientando aqui um exemplo do qual eu venho falando antes em alguns vídeos aí. O tamanho dos componentes, que eles representam no símbolo uma coisa e na realidade é outra. Eu vou estar separando aqui para vocês terem uma noção. Daqui da régua até aqui eu tenho a tomada de energia. Vejam, eu tenho a tomada de energia e eu tenho a saída de tensão, já retificada e filtrada por nossos capacitores, retificada por nossos diodos. Então aqui eu tenho um exemplo de uma fonte simétrica. Esse amplificador já vem mais detalhado. No caso aqui é um projeto, é um esquema da fábrica. Então aqui vem detalhado. Muito bom também esse esquema. Futuramente a gente vai estar fazendo vídeos como pegar partes separadas. Tipo, você quer pegar esse VU de LED, fazer só o VU de LED. Mas a gente tem que ir passo a passo. Então, eu estou fazendo essa introdução para você ir fazendo sua lição de casa aí. Você que está acompanhando desde o início, está fazendo a lição de casa e sobre a questão da simbologia. Agora é interessante a gente tá voltando ao nosso assunto aqui sobre as STKs, já que a gente sabe que aqui é um amplificador, o símbolo do amplificador, e que tem muitas peças envolvendo, muitos componentes envolvendo esse símbolo. Não é, digamos, esse símbolo aqui, que seria o de um resistor, mas se ele tem um fio aqui dentro, seria um fusível. Então veja a diferença, só por conta de um traço. Aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho um fusível. Então a simbologia é fundamental para você estar desenvolvendo isso aí. Você está identificando o que é um diodo comum para um diodo Zener, só por conta de uma pequena diferença. E assim por diante. Não tem como a gente evoluir sem ter um empenho de ambas as partes. Um alto-falante, uma representação gráfica,
O resistor você pode encontrar sim alguns esquemas. Essa é a única variação mais comum que a gente tem de resistores. Resistor é como um componente mais comum de estar havendo variações na simbologia, mas geralmente só são essas duas. Quer dizer, se eu pego aqui e já coloco um símbolo aqui, eu já tenho um potenciômetro. Se eu faço assim, eu já tenho um trimpote. Então não tem como a gente não estar estudando isso aqui não. Isso aqui é a aula, digo sinceramente, é a aula número 1 de eletrônica e a simbologia. A partir daí a gente vai desenvolver. Então a gente já entendeu que nosso STK é por peças. Então se isso aqui tiver queimado, dá para consertar? Há uns caras que se arriscam nisso aí. É o que a gente vai estar vendo daqui a pouco. Então aqui eu tenho outra STK muito bem construída. Não tá dando o foco aqui, deixa eu ver. Espero que esteja chegando a imagem legal aí pra vocês. Eu vou estar com fé em Deus aperfeiçoando aí mais as coisas do canal para estar trazendo um conteúdo legal aí pra vocês. Já que eu resolvi estar gravando o vídeo, então a gente tem que estar de certa forma aperfeiçoando. Aqui eu tenho outra parrudona, né? Um STK bem grandona, um circuitão aí. Veja, é muito bem construído esses caras. Eles são bem construídos mesmo, porque é tudo aí, né? E eles são ruins de tirar esse negócio aqui. Esse daqui aparentemente tá bom. Então a gente tem aqui exemplos também, de novo, novamente. Transistores. No caso dos transistores daqui, dessas bichas, elas já são... Deixa eu colocar uma fonte aqui, para ver se a imagem fica parada. Ainda é muito pequeno para, mas veja, ó, esses pontos aqui, ó, são transistores aqui, ó. Eles já são essa base de alumínio que tem aqui, já passa a temperatura para aqui. Então deve ser isolado com certeza. E aqui ainda tem mais transistores. Aqui a gente tem ligamentos aí de prata, tá vendo? Ligamentos aqui, ó. Aqui a gente tem alguns exemplos de capacitores, resistores aqui. Então é uma coisa muito bem construída. Vamos estar abrindo outras aqui. Uma 4131, outra muito bem construída. Uma 412, 150, muito bem construída também. Então original. Essa daqui já de um som mais atual. Ela... Nossa 412 tá aqui, muito bem construída também. Ela tem uma coisa de um siliconezinho aqui em cima. Essa é até meio que viscosa um pouco. É meio viscosa, as outras são mais durinhas um pouco. Aqui a gente tem outra. Essa daqui não tá aberta, mas a gente vai estar abrindo aqui pra gente ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, essa aqui, ela já tem até circuito integrado dentro do circuito integrado. Quer dizer, ela já vem com um módulo aqui dentro, totalmente já projetado já para fazer esse trabalho do tratamento do sinal. Talvez pode ser até classe D, eu não sei não. Só procurando datasheet para ver que tipo de amplificador é esse aqui. Aqui vem uma peça aqui que, se a gente notar aqui, se o foco ajudasse, a gente ia notar que tem outras pernas aqui. Tem um monte de perninhas que tá indo para cá. Então, no caso, ainda tem um circuito integrado dentro do circuito integrado. Vamos pegar outra aqui, muito bem construída também. Uma 417, muito bem construída. Tem outra aqui, uma 412 também. É meio viscosa mesmo. Interessante. A gente tem outras aqui, outros exemplos de amplificadores que ele já tem um invólucro mais blindado. Você não tem acesso aos componentes, que são amplificadores também. Aqui tem amplificadores de CD players, de alguns aparelhos residenciais que usados da Gradiente, da Pioneer. Aqui a gente tem outros que é muito usado em som doméstico, são mais antigos, 3 em 1 antigo. Então tem alguns exemplos de circuitos integrados aqui
é bem conhecido, que também são amplificadores. Agora o que acontece com esse daqui? Esse aqui não tá nosso segredo. Vamos aqui. Essa placa aqui é todos os componentes que é necessário para fazer esse cara funcionar. Só que como é uma placa antiga, esses componentes são muito grandes. Eles são grandes demais. Então, no caso, um capacitor desse a gente encontra em menor tamanho hoje em dia. Todos esses outros capacitores a gente encontra em menor tamanho. E no caso desse, isso aqui, ele já tem uma ponte retificadora. Então a sua fonte já vem completa. Você só vai colocar a energia alternada do nosso transformador. E aqui já tem o retificador e a ponte nessa placa mesmo. Aqui a gente tem 2 canais de áudio e a gente tem as 2 saídas. É um amplificador estéreo. Só que o que acontece? Quando eu fui abrir esse amplificador para fazer o vídeo aqui para o canal, eu notei uma dificuldade na hora de abrir. Aí quando eu fui apertando, saiu. Que eu queria tirar inteiro mesmo assim, com a placa, para não dessoldar, não ter que dessoldar, para a gente entender na prática e ver como eram as ligações aqui dentro. Só que foi o que aconteceu com esse amplificador. Vejam só, galera, esse amplificador, ele veio todo blindado. Essa STK é falsa, eu acredito que é falsa. Veja, os caras copiaram um esquema, colocaram aqui um TIP 122 e um TIP 127. O pessoal aí veterano conhece já esse transistor. Vamos aqui botar. Chegou o foco. Essa câmera, em nome de Jesus, a gente vai melhorar. E aí o que acontece? Esse cara aqui, ele foi feito e foi blindado aqui. Eu vou estar quebrando aqui ele, pra gente ver o que é que acontece. Eu vou puxar aqui mesmo, pra gente ver o que é que acontece dentro desse cara aqui. Qual foi a tramóia que fizeram nessa mercadoria. Deixa eu ver se dá pra quebrar. Eu sei que a gente se depara com coisa na eletrônica. Eu já vi coisa de capacitor falso também. Eu tô com uma porrada de transistores queimado aí para fazer um vídeo, a gente quebrando eles, uma porrada mesmo. Vamos ver se a gente quebra aqui. Ela tem uma placa de fibra de vidro dentro. Deixa eu ver se eu consigo quebrar aqui. E é coberta daquela resina epox. A resina, o pessoal conhece aí, que é usada em uma série de coisas. Vejam aí. Aqui tem uns componentes que eles estão envoltos na massa, na resina. E tem outros que a gente dá para ver, transistores e resistores aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Os caras falsificam tudo, é brincadeira, galera. Às vezes o cara tá assistindo um vídeo aí, hein? Olha pra aqui. Esse circuito integrado, esse 441, ele vem dizendo aqui que ele é, salvo engano, da Sanyo. Ele é, salvo engano, é da Sanyo aqui. Como exemplo de aplicação, aqui 441 da Sanyo. Vamos ver se dá foco. Olha lá, da Sanyo. Este circuito integrado contém 2 amplificadores de potência idênticos dotados de entradas diferenciais, possibilitando o desenvolvimento de um amplificador estereofônico de excelente característica, compacto e de custo compatível com similares de componentes discretos. Então, galera, aqui no caso a gente tá vendo uma cópia, uma falsificação desse 441. É uma falsificação aqui. Os caras conseguem, através do circuito aqui, eles conseguem calcular que peça é muito fácil também, porque eles conseguem, talvez, eu acho que não. No caso aqui eles fazem outro circuito mesmo, é outro circuito, com certeza vai ser outro circuito aqui. Veja pelo circuito aqui atrás, vocês que conhecem aí, que manjam nos Paranauê, os zicas da eletrônica aí. Vou tentar tirar aqui. Tirei. Vejam só. O circuito tem os transistores de potência aqui. A gente tem todas as partes aqui, ó, os terminais. Então é bem construído. Só que a gente vê que o outro original tem muito mais peças, tá vendo aí?
tem muito mais peça. Os caras fazem a falsificação. Bom, pode até ficar até mais potente, né? Agora, digamos, talvez com a mesma qualidade, não. Então, existe a falsificação também nesses casos. É brincadeira, uma coisa dessa. Galera, o vídeo, para não ficar muito longo, eu vou tirar aqui as STK. A gente vai tentar fazer uma recapitulação aqui sobre essa questão do amplificador. Amanhã, eu acho que vocês vão estar vendo o vídeo aí. No caso, daqui para amanhã eu vou postar o vídeo. Vocês acompanhem o vídeo aí, que já que nosso amplificador precisa... Que desenho feio, brabo, é esse, hein? Nosso amplificador, representado aqui por nosso triângulo, ele precisa de uma tensão. Eu vou estar ensinando a vocês aí como fazer essa tensão, uma voltagem de uma fonte simétrica, antes que eu poste o vídeo fazendo alteração na ATX aí do nosso inscrito. Então eu vou estar passando antes, que é para você estar acompanhando também aí a sequência, e quando a gente chegar na alteração da fonte ATX, os inscritos que tá começando poderem entender o que foi feito aqui, pra gente não só estar falando para o pessoal já mais veterano. Então eu já estou trabalhando para fazer a alteração da fonte, e a gente vai estar no próximo vídeo fazendo as fontes completas, simétrica, para a gente estar alimentando, calcular qual capacitor colocar para estar alimentando certinho e fazer o projeto completo dos nossos amplificadores. Então, galera, estudem aí a simbologia dos componentes para a gente estar fazendo essa lição de casa, a gente está crescendo no nosso conhecimento. Lembrando que as simbologias são componentes que são universais. Isso aqui, qualquer lugar do mundo vai poder montar esse circuito através dessa simbologia que está aqui, desses valores que estão aqui representados. Então é fundamental a importância, você que gosta de eletrônica, que pensa em levar isso como um hobby ou ganhar dinheiro como isso, tá estudando a simbologia da eletrônica, você vai evoluir muito. Amanhã a gente vai estar postando um vídeo aí sobre as fontes chaveadas, e eu já estou trabalhando na alteração da fonte lá. Galera, no vídeo de hoje eu espero que tenha abertamente de boa parte dos inscritos aí. A galera que tá chegando novo, valeu pela presença de todos aí. Já ative as notificações para não perder nenhum vídeo, que a gente vai estar soltando muita coisa boa. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa aí, algum experimento, dê a sua dica, dê a sua ideia aí, que a gente vai estar lendo todos os comentários, tentando responder a todos vocês, pra gente manter essa família aqui forte e unida. Galera, vocês são zica demais que acompanharam até aqui. Deus abençoe a todos, fica com Deus e até a próxima.